Olá, Advisors, tudo bem? Mais um episódio do Trigo no Coffee, dessa vez com o meu amigo Gabriel Sintra, da Eleva Investimentos. A Eleva é uma consultoria, começou muito focada no segmento de wealth, com vários consultores associados. Acho que vai ser um baita aprendizado aqui para nós e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aproveitando, queria ressaltar que esse programa é um oferecimento do nosso fundo Puro Sangue High Grade, o Trigo no Sirius Flex 5, que está esse ano bombando com 107% do CDI. Aproveitem. Vamos começar. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Gabriel, fala um pouquinho aí, antes da gente começar, né? A gente estudou uma época junto aí, fizemos lá o Chacadizes aí, né? Um desafio aí da curso de gestão, desafio das empresas e tal, foi bem legal. E eu queria começar, né? Você que já está no mercado financeiro já há bastante tempo, né? Me conta aí, quem que é o Gabriel aí para a gente esquentar? Obrigado pela oportunidade. O Gabriel é uma pessoa simples, sou economista, marido da Laura, pai de 2 filhos, um casal, o Bento de 10 anos e a Diana de 7 anos, né, para quem eu vivo intensamente. Sou entusiasta do mercado financeiro, fiz economia no INSPER. Naquela época era a primeira turma do IBMEC, que acabou virando INSPER depois, né? Entrei na faculdade em 1999, né? No século passado. A gente parece jovem, mas não é tão jovem assim, né? Eu sempre falo pra turma que o meu cabelo não tá ficando branco, não, é que eu faço usos, é charme, e você, pelo visto, não tem esse problema. Mas falando de jovem, a gente... Então, eu fui inspirado a fazer economia pelo meu pai, que foi sempre foi um self-made dentro do mercado financeiro. Ele ainda tá na ativa no mercado, né? Mas filho de uma professora e de um contador fiscal do imposto de renda. E ele estudou economia também no Bradesco, acabou entrando no programa de trainee de um banco de investimento, e de trainee no Banco Bozano Simons ele foi galgando e acabou virando diretor e presidente de banco, do Banco Multiplique, antigo Banco Multiplique, e depois que o banco foi vendido, ele virou um empreendedor do mercado financeiro. O seu pai, você está me dizendo, ele foi o Manuel Sintra, né, que é uma pessoa conhecida, né, do mercado financeiro. E, na verdade, ele não foi o presidente da B3, ele foi o presidente do conselho da B3, é isso que você está me dizendo? Ele foi presidente do conselho da BMF primeiro. Tá. Depois entrou. A BMF, os sócios da BMF eram os corretores. Ele tinha uma corretora, ele era um dos conselheiros e ele foi eleito presidente do conselho. E junto com o Edemir Pinto, que na época era o diretor executivo da Bolsa, ele conduziu a Bolsa junto até o IPO da BMF e a fusão depois com a Bovespa, que acabou culminando na BMF Bovespa, né? Posteriormente virou B3 com a fusão com a CETIP. Mas trazendo aqui de novo para onde a gente estava, logicamente que a história dele é inspiradora e me inspirou a estudar economia e entrar no mercado financeiro, né? Mas daqui a pouco você conta, já me falou. Eu queria que você me falasse mais sobre você. Você tem algum hobby? Eu tenho. Eu gosto bastante de esportes. Adoro futebol, tênis, sou um corintiano fanático. Você joga tênis ainda hoje? Eu migrei pro beach tênis, pra falar a verdade, mas eu tive aula de tênis durante minha infância inteira, pratiquei bastante tênis, mas hoje eu me adaptei, hoje meu divertimento é na areia ali. Você é São Paulino, né? Não é isso? Tá brincando, sou corintiano de carteirinha, também é uma... O seu pai foi diretor do Corinthians, não é isso? Ou não sei. Meu pai, na época que ele era presidente da Bolsa, ele foi convidado para ser conselheiro vitalício do Corinthians, né? Ele já era sócio do Corinthians e o Corinthians sempre passou por algumas situações
complicadas, vamos dizer, em sua governança, né? E na tentativa também de ajudar tal, ele se entusiasmou, sempre ficou atrás ali no backstage, nunca se quis aparecer e tal, mas se colocando à disposição para ajudar, colocar ideias, mas ali é um mundo, é um mini Brasil, a gente brinca, é muito difícil, vamos ver se as coisas melhoram. Mas ele não é mais atuante, nem você no Corinthians. Eu disputei a última eleição do Corinthians. Pô, mas eu tô sofisticado, cara. Você pode ser corintiano, não é possível. Ele é conselheiro vitalício, eu disputei a última eleição do Corinthians. Aqui fica o convite, como o seu público aqui na Trígono é um clube, é um público qualificado, a gente precisa de mais gente ali qualificada também no Corinthians. Não adianta reclamar. Eu resolvi, é que nem a política no Brasil, né? A gente só reclama e não vai resolver as coisas, né? Eu acho que para resolver tem um jeito, virando sócio do clube e depois se candidatando a conselheiro. Eu não posso falar, Gabriel, que time eu sou pelo seguinte, porque eu quero investidores do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Eu vou dar uma dica, né? Origem italiana, vocês vão saber mais ou menos que time eu torço, mas eu não posso falar aqui, né? Money is money. É melhor ficar política e futebol, né? É melhor a gente ser agnóstico, mas não dá, né? Eu tenho ali na minha paixão na veia. Domingo vou levar meus filhos pro Você foi no Mundial ou não, pro Corinthians? Fui os dois. Você foi nos dois, cara? Não é um só, viu? Só pra te falar. Você não vai falar que o Palmeiras não tem Mundial? 2000. Que legal, cara. Pô, mas é muito bacana isso, né? Muito legal mesmo. E você tem alguma curiosidade, assim, de você, assim, que você faz? Alguma mania, assim, que você tem, não? Teve gente que falou que colocava... Eu recebi a Daniela, que eu me lembro que ela colocava... o óculos de acordo com a blusa. Não, eu sou um cara católico, gosto sempre de rezar, então quando eu preciso, rezo o Pai Nosso. Tá. Mas isso não é uma esquisitice. Não é uma esquisitice, mas é frequente, eu tenho um ritual, assim. Mas eu não tenho nada, nenhum tique, nenhuma coisa muito específica. Assim. Bom, eu não posso falar que eu tenho várias maluquices, mas tudo bem. Aproveitando, antes que o pessoal do marketing reclame comigo, vamos servir o nosso café, que é um oferecimento do Trígono Sirius Flex 5, nosso puro sangue high grade, que eu já comentei, 107% de CDI esse ano, o fundo está indo muito bem. Vamos servir o café. Cafezinho aqui. O pessoal já põe aqui, deixa eu apertar aqui, café aqui todo especial. E esse café agora é um oferecimento do Sirius, nosso fundo High Grade Premium. Está com 107% do CDI esse ano. Não esqueçam, está disponível no BTG, no Banco Inter, no Nubank. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que é um bloco muito legal, que a gente fala um pouco da carreira, né? Você começou a falar aí um pouquinho, né, da influência que você teve do seu pai, do mercado financeiro, né? Mas como é que foi? Como é que você entrou, assim? Você fez em BMEC, aí você já entrou, fez estágio, você comentou comigo que em BMEC não podia fazer estágio, como é que é isso aí? Pois é, quando eu entrei lá no IBMEC, e IBMEC era integral, né? Claro. Então, meus amigos que estudavam na FAAP, na PUC, no Mackenzie, todos começando a trabalhar, e eu ali tendo que ralar de estudar para poder passar de ano. Você fez economia 4 anos, é isso? Assim? São 4 anos. 4 anos. Tá. Então eu usava as minhas férias na época da faculdade para tentar alcançar aqueles caras que estavam fazendo estágio, entendi. Né? Então eu ia para a mesa de operação ali do banco, tinha, né, a possibilidade, o Ziro, que trabalhava como tesoureiro no banco, que o meu pai trabalhava na época, né, um Woodstock, eu ia nas férias lá, em vez de ir para Campos de Jordão. O seu pai chegou a ser dono do banco? Como é que foi essa história? Conta aí, porque eu lembro que tinha a Multiplique, né, a corretora, né, é isso não? É isso, quando meu pai, quando o Banco Multiplique foi vendido, o Lloyds Bank, tinham 2 acionistas, saíram, e a corretora do Multiplique, meu pai comprou a corretora do Multiplique, utilizou, e que o Lloyds não ficou com ela, a financeira era Losango também, foi vendida, e aí através da corretora ele continuou no boarding da BMF, né,
onde ele se tornou primeiro vice-presidente, depois presidente. Tá. E com a corretora ele tocou 2 anos, é uma história engraçada, né? Naquela época, olha como muda as coisas. Ele na corretora você pode fazer muita coisa, e já podia naquela época, que banco fazia. Ele foi fazer uma emissão de debênture numa empresa de telefone, não sei se você lembra, de tecnologia, chamada NEC. NEC, lembro, claro. E ele fez a emissão de debênture da NEC e anunciou nos jornais que a corretora Multiplique fez a emissão da debênture da NEC. No dia que saiu o anúncio, começaram a ligar para ele. Falaram, o Multiplique não é banco? Mas como que uma corretora pode emitir uma debênture e tal? Sim. E ele percebeu que no Brasil, naquela época, banco era sinônimo de confiança, de credibilidade. Entendi. Ele falou, eu tenho que me transformar de novo num banco. Olha que eu sou legal. banqueiro. Entendi. E aí ele buscou uma sociedade com o Banco do Rio de Janeiro menor, chamada Estoque Máxima, Tá. e ele fez uma fusão da corretora Multiplique com o Estoque. Banco Máximo. Eu lembro do Banco Máximo. Era Banco Estoque, Estoque, não lembro. E aí, Estoque Máximo. Eu lembro do Máximo. tanto que o banco passou a se chamar Banco Multistoque, que era do Multiplique tá. com Estoque Tá, legal. Máxima. E ficou 2 anos essa sociedade, depois ele fez uma cisão e se associou ao Banco Indusval. Tá. Trouxe a financeira, aí é uma história até, enfim, a financeira foi vendida, ele fez o IPO do banco, começou um ciclo super positivo, nessa época ele já era presidente da Bolsa, Tá. da BMF, e aí ele fez, depois do IPO do banco, o IPO da BMF também, até a fusão da BMF com a Bovespa, ele ficou na Bolsa. Legal. E você trabalhou no banco também? Trabalhei, Tá. eu comecei... Onde você começou a trabalhar? Primeiro emprego? Foi... Primeiro emprego, e aí quando a gente quer trabalhar, né, eu fiz um estágio no pregão da Bolsa. Ah, que legal. E recentemente eu fiz um evento na semana passada nesse pregão, né? Você vê como mudam as coisas, né? A gente minha geração chegou a trabalhar Tinha aqueles jalecos aqui. no pregão. Isso é legal. Exatamente, tinha aqueles jarecos e tal. Hoje em dia é peça de museu lá. Eu não sei, me contaram. Eu não sei desse negócio, não, mas aí você conta pra nós. Mas eu comecei a trabalhar, depois eu fui para a área técnica, trabalhei ali com o Álvaro na área técnica, grande Álvaro. Depois foi uma escola importante, e aí eu fui para uma corretora, que era uma das maiores corretoras da BMF, era do Arnaldo Cesar Coelho, a corretora Liquidez. Tá. Depois foi vendida para a BCG. Tá. E na corretora Liquidez eu aprendi, né? Eu entrei como estagiário de ponta de mesa, fazendo back-office, boletando as operações ali. Porque no final, você me disse que você começou no crédito, é isso, né? Como estagiário, eu comecei na corretora na mesa. Aí, quando eu fui depois de fazer esse estágio na Liquidez, eu fui morar fora do Brasil para estudar, fiz uma especialização em Colômbia, e quando eu voltei, eu queria trabalhar em mesa. Eu falei para o meu pai, quando eu voltar, eu queria trabalhar. E meu pai deu uma recomendação que é válida, muito válida hoje, depois de anos e anos corridos, né? E fica aqui uma dica para os que são mais jovens também, né? Falou, olha só, todo mundo quer trabalhar em mesa, fazer o destaque, fazer ali, ficar nos holofotes, prospectar clientes, né? Mas é super importante para a formação de quem quer atuar na área comercial, de quem quer entender o que está por trás do back-office. Tá? Então, ele mandou para uma sala atrás da mesa de operações que ficava... Ninguém enxergava. Ninguém enxergava, era a área de análise de crédito. Tá. Naquela época, o diretor de crédito era o Eliezer. É mesmo? E eu ensinei, eu aprendi a fazer análise de balanço de empresa média, que basicamente era um papel de pão, né? Muitas que você tinha das limitadas ali. Sim. Mas você fazendo uma análise de contabilidade do balanço, sabendo distinguir um passivo, um ativo, quando a duplicar, visitando um cliente para entender se aquela garantia que era dada para o banco
ela falava, como a gente dizia na época, né? Era incrível. Esse dia a dia, esse chão de fábrica do banco foi super importante para uma formação para depois eu ir para a área de investimento. Você ficou quanto tempo nessa área de crédito? Mas eu fiquei 1 ano e meio na área de crédito. Legal. E aí o que me estimulou é ir para a área comercial. Eu, paralelamente à vida profissional ali no banco, o banco ficava na Boa Vista e era na frente da bolsa, né? Tá. Lá E no centro. Lá no centro. Tá. E eu, no final de 2004, quando eu estava voltando dos Estados Unidos, eu ia entrar no banco em janeiro, eu fui numa festa de final do ano da Bolsa, da Bovespa, que tinham corretores ali na festa. E o Raimundo Magliano, que era o presidente da Bovespa na época, ele foi se apresentar, meu pai me apresentou a ele, e ele fez questão de me apresentar outros jovens, filhos ou que estavam em posições já importantes em corretoras de valores. Eu lembro muito bem que ele me apresentou o próprio filho dele, o Raimundinho Maliano, o Geraldo Isolde, da Isolde, corretor, o Carlos Souza Barros, a Mônica Saccarelli. Eram jovens que estavam iniciando um grupo de jovens dentro da Bolsa. Era uma iniciativa. Naquela época a Bolsa estava estava desenvolvendo vários programas de popularização no mercado, né? Naquela época tinham 200 mil CPFs abertos na Bolsa, simplesmente. E aquela conversa no final do ano nos motivou a criar um grupo chamado Ação Jovem no Mercado Financeiro de Capitais. O Raimundo chamou para a gente ser um departamento dentro da Bolsa. E a gente ali, como a jovem rebelde, a gente falou, não, Raimundo, a gente quer ser um grupo independente. Sim. E aí a Bolsa pode patrocinar a gente vai aceitar uma sala que vocês vão patrocinar, mas a gente quer ter independência de fazer o que os jovens pensam, como os jovens querem fazer, e o Raimundo entendeu essa máxima, e a Bolsa deu todo o apoio para a gente desenvolver o grupo do jeito que a gente achava melhor. E a gente começou a desenvolver uma série de palestras, cursos, uma área educacional, começamos a fazer uma percussão, enfim, viagens pelo Brasil inteiro para levar Isso foi educação financeira. Foi na mesma época, foi 2005 para 2006, né? Eu assumi o grupo como presidente. Quer dizer, quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. A gente só é jovem há mais tempo agora, né? Naquela época foi muito gratificante, porque a gente fazia um trabalho pro bono, então depois do trabalho, né, depois saindo 6h30, eu ia para a Bolsa quase todo dia ali para organizar o que a gente ia fazer de evento, de iniciativa, dar curso, e a gente foi E esses cursos vocês faziam onde? Era na própria Bolsa? A Bolsa, ela ajudava a gente a organizar, disponibilizava salas lá para a gente organizar. Alguns cursos a gente fazia nas universidades também. A gente começou a fazer parcerias com as universidades. Naquela época, o Raimundinho Maliano tinha um evento chamado Expo Money. E aí a gente começou a desenvolver, a fazer ter um stand e organizar palestras dentro das Expo Moneys. A gente desenvolveu uma Expo Money dentro da USP, promovemos a própria USP, até a USP, os alunos da FEA começaram a organizar uma liga do mercado financeiro. Começaram a surgir outros movimentos similares nas outras universidades. No final das contas, a gente conseguiu o objetivo de ampliar. 2 anos depois, a gente já estava com quase 500, tinha mais do que dobrado os CPFs na Bolsa. Olha que legal. E aí começou uma segunda etapa para a gente chegar em 1 milhão de CPFs na Bolsa, né? Logicamente que não foi só o programa dos jovens. O Maliano, a Bolsa também tinha mulheres em ação, super importante. Mas uma coisa que era importante, ele falava, a educação financeira, ela sobrepõe o objetivo de você falar sobre o mercado de ações, né? E aí, já trazendo aqui para o tema, eu acho que isso me motivou muito a criar a Eleva em 2021, agora mais recentemente, né? Porque quando você fala do mercado de ações como purista, e naquela época a gente trazia palestrantes para falar do mercado de ações para até incentivar o jovem, mostrar as histórias de sucesso. Eu lembro muito bem
numa palestra do Lírio Parisotto, que é um dos maiores Claro. investidores na bolsa, que tinha os axiomas do Lírio, o jeito dele de investir, e a gente mostrava isso para o jovem. Tá. Mas ninguém vai chegar e começar a ter uma carteira de ações e ter um investimento bem-sucedido em ações se não tiver um alicerce de planejamento financeiro bem feito, Sim, sim. né, bem construído, Sim. uma carteira bem diversificada. Primeiro você precisa começar a poupar, a ter gordura para poupar, né? Precisa organizar as suas finanças, acabar com as dívidas, fazer a coisa, se organizar financeiramente, para depois você começar a investir adequadamente, né? Sim. Ter a sua reserva de emergência e começar a diversificar os investimentos, colocando um pouco de risco também na carteira, né? Sim. Pô, muito bacana. E dentro dessa, antes de você falar um pouco de como é que você montou, né, falar da Eleva, qual que foi o principal? Você teve alguma dificuldade? Como é que foi assim, teve algum desafio nesse período aí? Você lembra? Pode ser pessoal também, alguma coisa assim? Ou foi tudo facinho? Minha vida é marcada por desafios, né? Por desafios. Primeiro, quando eu nasci já com um probleminha ali de oxigênio no nascimento, então eu tenho um probleminha na perna, motor, que sempre convivi super bem, fiz fisioterapia, fiz fono, acho que hoje a gente tem muito mais situações como essas, né? As famílias têm isso no dia a dia, né? E eu falo, é uma questão que a gente tem que matar um leão por dia para se destacar, para ir se destacando, né? Não é um probleminha que vai fazer com que a gente tenha sucesso no que a gente faz. Eu acho que é se encontrar também no que a gente gosta e no que a gente faz. Eu brinco, hoje o meu negócio ele foi feito com o coração, né? Então, muito do que eu faço, essa história toda que eu falei, doação jovem, a história do meu pai e tal, me inspirou a criar um negócio do jeito que eu tenho hoje, né? E faz toda a diferença pra gente crescer. Mas, e eu, quando tudo estava super bom, eu tinha encontrado a mulher da minha vida, que é a minha esposa até hoje, a Laura, em 2009, 2008 para 2009, tô indo num jogo do Corinthians, na final do Campeonato Paulista. Você lembra que o Ronaldo jogava no Corinthians e eu sinto uma dor na minha perna e eu quase não consigo atravessar a rua do Pacaembu. Meu pai me ajudou a entrar no estádio até sentar. Era um domingo, o Corinthians foi campeão e eu comemorando, mais preocupado, porque no dia seguinte eu fui no Einstein fazer exame e depois de vários exames que eu fiz, eu descobri que tinha um linfoma ósseo. Vendo células B. Aí você chegou a comentar comigo, né? Pô, isso aqui é uma coisa rara, né? Uma coisa rara. E aí vem aquela... Mas o que eu não sabia é que isso foi na mesma perna que você dizia de infância ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Foi uma outra coisa perna. Independente. Uma coisa independente. Uma coisa independente. Entendi. Bom, e aí? Até no isquio se manifestou no osso aqui, porque eu na casa da perna. Mas... E aí... Diagnóstico. Do nada, assim, simplesmente apareceu do nada. Exatamente. Você tinha quantos anos na época? Eu estava no nível 4, tinha 28. 28, tá. Aí eu fiz, tem um diagnóstico, graças a Deus a gente tem plano de saúde, né? Fui diagnosticado, já estava num nível bem avançado, né? Então não posso falar que estava num nível, que isso quando você tem 28 anos, você não faz check-up ainda, não tá, né? Lógico. Então foi uma coisa que quando eu fui pro médico já estava com uma dor avançada, Entendi. né? Mas eles me dão, olha, a chance é baixa de sobrevivência, mas você tem aqui um tratamento que tem que ser feito. Então tem que é rádio, quimioterapia. Fez rádio ou não? Não, era só quimioterapia, mas depois eu tive que fazer um transplante de medula. Autólogo. Nossa, é extremamente complexo. Então... Mas aí eu fiz, foi uma turbulência ali em 2009 que você tem que superar, né? Ficou quanto tempo esse período entre você melhorar? Eu lembro muito bem, foi em maio de 2009, quando eu tive o diagnóstico. Em 1º de outubro de 2009 eu fiz o transplante. E que a gente brinca quando a gente faz o transplante, que a gente comemora o aniversário novamente, né? Então, porque você
No transplante, você refaz todas as células, você regenera todas as células do seu corpo. É como se tivesse eliminado todas as células ruins. Agora que eu entendi, porque você parece mais jovem do que você é, cara. Você tá com 70 anos, pô. Agora, pô, esse negócio não foi tão ruim assim. Nunca me contou essa magia aí. E aí? Renasceu de novo. Renasci em 2009. E aí, fez o transplante? Fiz o transplante autólogo, aí você fica... E aí, quando eu fui fazendo o acompanhamento depois, o linfoma tinha saído, mas você tem que fazer um acompanhamento durante mais 5 anos para ver se não tem nenhuma sequela, nada mais, graças a Deus. Nunca mais. Hoje só o check-ups mensais, mensais não, anuais, para acompanhar. Deixa eu nem falar que esse foi um maior desafio, né? Porque tudo que vem... O que você aprendeu disso aí, cara? Quando acontece uma coisa dessa, você começa a refletir o que é significativo e o que não, né? O que vale a pena, o que não vale. Eu era uma pessoa que fazia muito networking, gostava de trabalhar, mas gostava de sair também, enfim, normal com 28 anos, né? Mas eu acho que isso me fez refletir, não, é hora de parar, e eu acho que tem horas que acontecem as coisas divinamente, né? Porque ali também eu tinha acabado de conhecer a minha futura esposa, ela era namorada e até então, e ela me deu uma força surreal na época para vencer a luta, né? E a partir daí eu decidi casar também, ter filhos, montar uma família, que legal. Ser legal. E eu acho que essa foi a grande transformação ali que me tornou realmente vamos dizer, sair daquela fase de after adolescência para ser um homem de verdade, pai de família e assumir compromissos e responsabilidades maiores na vida, né? Pô, muito legal, muito legal. E aí, como é que foi? Indo agora falando um pouquinho fala um pouco da Eleva. O que é Eleva? No próximo bloco a gente fala disso, então já vamos adiantar aí. A Eleva, ela nasce de um ideal, como eu falei, assim, quando eu trabalhei como voluntário do mercado na Bolsa Nação Jovem, muita gente começou a me perguntar, Gabriel, onde eu devo investir? Porque a gente falava de educação financeira, a gente trazia história de sucesso, a gente falava. Eu criei um clube de investimento muito baseado no que eu aprendi, né, enfim, fazendo cursos e tendo contato com Lírios Parisotto, com o presidente da CVM, com o presidente do Banco Central, com todas as experiências que eu tive na época. Puxa, eu comecei a montar um clube de investimento para minha família. E a gente tinha uma ideia muito boa, muito centrada do que fazer no clube em termos de investimento de ações. Meu pai, quando eu entrei na faculdade, em vez de ele me dar um carro, ele me deu uma carteira de ações. Olha só. E ele falou, eu vou te dar um carro, calma, mas você não sabe dirigir ainda, você vai bater o carro antes da hora. Ele me deu uma ETF, ele falou, essa é uma carteira de ações, naquela época era o PIB11, ainda é o ETF do IBX, né? Uma coisa, e aí ele falou, olha, mas não mexe, até eu te ajudo a bancar a faculdade, não podia estagiar, né? Tá, entendi. Só tira quando você se formar, ou depois você faz o que você quiser, mas e foi uma lição muito grande, porque você aprende sobre investimento de longo prazo, sobre lesões, sobre ter paciência com essas lições. Meu pai sempre foi uma pessoa que ele não queria me dar ele me dava o instrumento para eu começar a trabalhar, a pescar, né? Não dá o pescar, exatamente. Mas foi uma lição importante, porque de 99 até 2002 teve a maxi desvalorização, você teve Torres Gêmeas, 2002, o Risco Brasil veio a 2.000 pontos com a situação do Lula, e aí eu me formo em 2003, junho de 2003, tudo isso tinha acontecido, e agora o Meirelles estava assumindo o Banco Central e tranquilizando de novo o mercado e voltando tudo isso. Então, quando eu olho para minha carteira, naquela época eu estava
recuperada, né? Sim, Tava sim, voltando, sim. eu continuei a resistir um pouco mais a colocar. Depois, quando eu montei o clube, aí eu transformei as ETFs numa carteira de ações, né? Legal. Aí com um método, comecei a criar um método dentro do clube de investimentos para investir em ações. ETF eu acho um instrumento legal. Vocês têm aqui na Trigo, Tem né? Trig 11. Aliás, Né? by the way, o melhor ETF agora entre todos aí tá indo super bem, hein? Um ETF muito focado em small caps. Eu sou muito fã de ETFs, porque ETF é um instrumento barato e você consegue diversificar dentro de uma estratégia muito bem o portfólio do cliente, né? Então, é, na, na, na- a essência da Eleva, quando a gente cria lá em 2021, foi por um propósito de democratizar um modelo transparente, né, de multifamily office no Brasil, que era popular até então só famílias ultra ricas, né? Tá. Como referência, eu tinha a Turim, que é um multifamily office que atende famílias com patrimônio bastante elevado, de 50 milhões, 100 milhões, né? E outras casas nesse sentido. Falei, puxa, se eles podem oferecer com excelência esse tipo de serviço, por que que o investidor que está no banco ou o investidor que sofre com conflito de interesse não pode ter esse tipo de solução com uma carteira de 10 milhões, de 5 milhões, de 1 milhão, ou até tanto. E aí a gente ficou pensando como que a gente criaria uma solução para resolver esse problema, né? Eu tinha já esse know-how de investimento em ações, por ter o clube de investimento da minha família, por a gente fazer e de crédito, né? Então eu tinha um background de investimentos no Brasil principalmente. Tá. E eu tinha dois colegas que estudaram comigo no INSPER, né? Que eles tinham montado uma gestora internacional para plugar planejadores financeiros a estratégias internacionais. Tá. E a gente uniu, a gente decidiu. Ele tinha até, o Armando, que é meu sócio hoje, ele tinha já uma licença, a instrução 19 da CVM, né, que estava dormente, e a gente decidiu, a gente falou, poxa, por que a gente não cria um multifamily office com essa licença, né? Tá. Unindo o melhor dos dois mundos. Eu aqui com a experiência em mercado de crédito, em renda fixa e também com o background de ter um clube de investimento bem sucedido, que eu tinha e com uma técnica bem estabelecida em termos de alocação em ações, né? E ele com esse know-how e com essa experiência dos mercados internacionais, já tendo trabalhado na Holanda, no Reino Unido, em Cayman, né? E quando ele volta para o Brasil, ele tem essa ideia de montar essa estrutura para trazer os investimentos internacionais para o brasileiro. E a gente estudou esse mercado, entendeu que a gente queria para fazer isso, a gente precisava fazer indiretamente a alocação, né? A nossa estratégia foi não ter clientes diretos, mas que os nossos clientes fossem planejadores financeiros, consultores CVM ou agentes regulados como CFP ou CGA, né? Então a gente criou um Multifamily Office as a Service, tá? Para o consultor independente com uma licença de instrução 19 na CVM. Legal. Que naquela época, em 2021, estava praticamente começando. Nós fomos um dos primeiros, Pioneiro. 20 pioneiros, Tá. dos pioneiros no mercado. E aí, qual que era o ticket médio dessa? Porque você falou que o Family Office geralmente são tickets muito mais altos, são de 50 milhões, etc. Hoje, hoje
vendo filme corrido, né? A gente já passou de 1 bilhão de carteira na Eleva, né? O nosso ticket médio deve girar em torno de R$ 650 mil. Tá, isso é muito inferior. Tá, Tá. R$ 650 mil, quer dizer, a gente consegue atender famílias, pessoas de qualquer tamanho. Então, qual que é a nossa tese aqui? A gente contrata consultores, a gente tem uma plataforma para consultores independentes, e esses consultores trabalham em 3 modelos diferentes, né? Se o consultor ele já é um consultor regulado como consultoria de valores imobiliários, ou ele tem uma certificação como CGA, CGE ou CFP, ou o CEA, né, como consultor de valores imobiliários, ele se pluga no nosso back-office e a gente ajuda ele a escalar uma operação de uma maneira muito mais inteligente, muito mais rápida. Então ele se pluga na gente e no dia seguinte a gente já conecta ele às principais plataformas aqui no Brasil ou no mundo, né? E ele utiliza o nosso back-office, né? Ele pode consolidar um patrimônio, ele tem acesso às camadas escaláveis de mercado, a gente tem muitas facilitações e automaticamente ele pode ter o acesso agregado em 15 plataformas diferentes ao redor do globo, onde ele pode administrar os recursos dos clientes dele. Entendi. Com o nosso Ou seja, uma oferta muito grande para os clientes, né? Exatamente. E hoje vocês têm quantos consultores hoje que trabalham com você? A gente tem cerca de mais de 200 consultores, mais de 200 contratos, né, com consultores, e cerca de 160, ou seja, um pouco mais de 150 consultores ativos em Eleva já com clientes, né? Então, porque a gente tem uma turma, a gente separa em 4 níveis, né? A gente tem os consultores mais experientes, que tem CGA, o CFP, que tem carteiras robustas, que usam só o nosso back-office, tem autonomia de alocação, e tem vários consultores com carteiras aí de 80 milhões, 50 milhões, 60 milhões, que estão fazendo chover aí para os seus clientes, né? E a gente tem um programa de formação também para os consultores que estão vindo, por exemplo, migrando da assessoria para consultoria, ou migrando de uma área de seguros, por exemplo, vários corretores de seguros que já tratam a proteção do patrimônio do cliente através do seguro, vêm para Eleva. Vocês têm esse programa de formação. E se plugam, e a gente tem um programa de formação. Legal. Então, primeiro eles se plugam na estratégia de investimento da Eleva, e eu como CIO da Eleva, aí é o que monto, a gente tem muitos processos na Eleva, então a gente tem um comitê de investimento, a curadoria de produtos, então esse consultor que ainda não tem, ele vira um representante comercial, a gente chama de Money Manager, lá na Eleva, ele vira para ele reportar a estratégia que vem da nossa área técnica, do nosso comitê de investimento. A gente tem várias estratégias, a gente entende o perfil do cliente, cada cliente é individual, né? A gente individualiza as carteiras e aí a gente customiza a carteira para o cliente desse profissional, e esse profissional atende e fica muito mais próximo do cliente, né? E tem a confiança do cliente, porque o nosso modelo é muito mais transparente, muito mais idôneo, e isso reverbera uma confiança muito grande. Tem gente que é uma tendência, né? Não sei se nos Estados Unidos só tem esse modelo, mas eu sei que é uma tendência muito forte, o modelo do fee-based, né? Se você puder até falar para o pessoal qual que é a diferença do fee-based de um modelo tradicional, né? Eu sei que tem muito conflito de interesse, muitas vezes, né? Mas por outro lado me falaram também que tem cliente que ele prefere, o brasileiro às vezes ele não gosta de ficar pagando alguma coisa fixa, prefere meio que não saber quanto está pagando, enfim. Qual que é o benefício, o malefício desse modelo? Você acha que todo mundo vai migrar para esse modelo? Fala um pouquinho aí qual que é as vantagens aí que você enxerga nisso. O que eu costumo falar é o seguinte, uma pessoa que considera que o tempo dela é mais precioso
na profissão, um médico que trabalha já horrores, né? Um cardiologista ou qualquer profissional ali, seja tanto médico quanto advogado, qualquer profissional que trabalhe fora do mercado financeiro, ele pode até entender um pouco de finanças, mas o tempo dele vai ser tão precioso para atender o cliente, para se preocupar, que valeria a pena ele ter um especialista do lado dele que ele confiasse, que fizesse isso por ele, né? Que fizesse isso desde que ele confie nisso. E o nosso modelo, ele remete à confiança, né? O modelo por si só, mas depende muito da pessoa que está fazendo essa interface. Eu acho que o modelo nosso, ele facilita com que a confiança seja mais bem auferida, vamos dizer. Mas existiam já, e a gente tem contratado muita gente que era assessor, que tem a confiança muito grande do seu cliente. Né? O que a gente tem percebido é que esse profissional que era um assessor bem sucedido, que tem a confiança, ele tem se dado muito bem como consultor de investimento, porque ele consegue estabelecer muito bem essa relação. Olha, você confiava em mim, eu estava fazendo a coisa certa para você, mas para fazer a coisa certa para você, eu não me remunerava adequadamente, porque o que estava acontecendo era isso. Um bom profissional, para ser remunerado, ele tinha que ficar girando uma carteira de ações para um cliente, ele tinha que ficar enfiando um produto, às vezes, que não fazia sentido, que pagava mais comissão para um cliente, né? Quando esse profissional ele vem para o mundo da consultoria de investimento, ele se sente aliviado, porque ele vai cobrar um FII fixo, ele sabe quanto vale o trabalho dele, ele precifica adequadamente, então normalmente é uma taxa regressiva, dependendo do tamanho do patrimônio do cliente, né? Então, esse modelo estabelece confiança, e no nosso modelo, como a gente não recebe nenhum rebate sobre o produto, né, você estabelece tecnicamente o que faz sentido para o cliente. Então a gente adequa o perfil, a gente faz o stability do cliente, do consultor, estabelece o perfil e tem carteiras customizadas que a gente vai fazer dependendo do perfil do cliente. Então a gente vai alocar, olha, normalmente chega para a gente, são cases, né? O Ricardo, ele tem 50 anos, 2 filhos, tem 3 milhões de reais no Banco do Brasil, dos quais 2 milhões estão na poupança, 1 milhão está lá num fundo DI, e ele está insatisfeito no Banco do Brasil porque o atendimento vive oferecendo para ele os produtos ali que não faz sentido para ele aderir, vivem oferecendo coisas que não faz sentido. E esse é o cliente que eu acho que a gente agrega muito valor, né? E ele sendo atendido pela Eleva, ele vai ter a transparência e vai ter uma carteira muito melhor. Eu não prometo rentabilidade, eu prometo um alinhamento com o planejamento que a gente faz para cada tipo de cliente. Né? A gente não tem uma bola de cristal, mas o que eu aprendi é que a gente, fazendo as coisas com método, a gente tem maior assertividade, né? Então, só colocando aqui uma das coisas que a gente pratica muito bem na Eleva, nesse sentido de ter método, né? Todo começo de mês, então toda segunda-feira do mês eu faço um comitê de investimento. Então eu olho para a curva de juros no Brasil, olho para a curva de juros nos Estados Unidos, entendo o que está acontecendo, os principais eventos macroeconômicos, microeconômicos que estão acontecendo na nossa economia, para recalibrar as carteiras de investimento ótimas, conservadoras, moderadas e agressivas dentro da Eleva, né? E depois a gente entra em consonância
a gente vai para uma segunda etapa, que é o comitê de produtos, que vai fazer a adesão daquela estratégia conservadora, moderada e agressiva com o que tem de melhor no mercado. E aí eu preciso fazer uma curadoria também no estado da arte, conversando muito com gestores, tendo a nossa análise técnica das ações do mercado offshore, de renda fixa. Você sabe, aqui Fusaro, a gente tem sempre conversado com gestores como a Trígono, a gente conversa com o mercado inteiro, e existem solavancos, acontecem situações de mercado, acontecem situações de crédito, aconteceram, por exemplo, eventos em setembro, como o da Braskem, Ambipar, acontece. Eu acho que a situação, quando você está com uma alocação lá na Eleven, pela nossa política, a gente não tinha nenhuma exposição a COI, nenhuma exposição a uma debênture direta de Ambipar, né? Alguns fundos de renda fixa que tinham Ambipar, por exemplo, sofreram uma marcação. Mas quando você está diversificado, quando você está com uma estratégia clara, você se comunica, você comunica exatamente o que aconteceu no mercado com o cliente, aconteceu por causa disso, espera e monta uma estratégia clara para sair daquela situação ou viver uma recuperação, você tem um alinhamento bem claro com o cliente. E isso que eu acho que é a grande virtude de você ser uma consultoria agora aos outros modelos. Quando você, hoje você falou que tem cerca de quase 200, né, consultores. O que é um bom consultor para você, assim, que para trabalhar na Eleva, você está contratando mais gente que queira sair de um assessor para trabalhar com vocês? O que você pega? Uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais contínuo comercial? Quem que é o profissional ideal? A gente tem contratado semanalmente. A gente tem um posicionamento bem grande, a gente está sendo ativo no mercado, buscando profissionais, mas também reativos, porque profissionais têm nos procurado ativamente, né? E eu brinco que de cada cinco profissionais que eu converso, eu contrato 7. Porque no mínimo 2 indicam mais 2. No mínimo 2 indicam mais 2, entendeu? Porque eles são tão satisfeitos com o modelo, os próprios profissionais, que eles acabam indicando colegas. Então, colegas que trabalhavam na assessoria do Safra, que trabalhavam no Itaú, que trabalhavam no Bradesco, em banco ou em outras assessorias, acabam trazendo. E a gente tem um programa de migração também, respeitando muito o conceito, quem é assessor, quem é ANCORD, não pode ser consultor ao mesmo tempo. Então a gente tem que respeitar, existe uma transição que precisa ser feita, né? Então, o profissional ANCORD, ele tem que decidir se ele vai querer continuar trabalhando como um assessor ou se ele vai migrar de carreira. Então a gente chega para esse profissional e com muito respeito a todas as assessorias, porque a nossa maior carteira hoje, as nossas maiores carteiras estão na XP e no BTG, no braço de Wealth, mas a gente respeita muito o que elas fazem na outra parte do campo, né? Mas esse profissional, ele tem que deixar a ANCORD e ele tem que entender se ele tem alguma negociação com o escritório que ele tá saindo. Entendi. Né? Se ele teve alguma luva negociada, se ele tem que acertar a vida dele, né? Ficar para trás, ser fair. A gente espera que tanto profissional, todo mundo que atua de boa índole, né? Conosco, atue de boa índole com os ex, com quem trabalhou com ele, né? Eu acho que no mercado, assim, a gente tem uma vida muito... A Faria Lima, ela é muito pequena, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar as fases. Como eu te falei, tem bons assessores e bons escritórios de assessoria também. E eu acho que vão continuar existindo, né? E o mundo, eu acho que as pessoas estão começando a entender um pouco melhor que existem
existe vida também aqui do outro lado, não conhecendo o modelo, estão entendendo que é interessante trabalhar como consultor também, né? E aí essa transição, quando ele faz de uma maneira correta, ele tem que deixar de ser ancored, ele passa a ser consultor, né? Ele se vincula a gente recomenda que ele tenha a certificação CEA. O CEA vai mudar agora. Tem vários profissionais que já são ancored que têm o CEA, né? E aí ele se vincula a gente como especialista, né? Enquanto ele não tira o CEA, ele tem que se vincular a gente num modelo onde a gente faz a recomendação de investimento para os clientes dele, né? Depois ele tem autonomia para fazer a recomendação. Nesses 20 anos que você, nesse tempo, né? Que conselho você daria aí para a turma nessa sua experiência que valeu para você e esse sucesso que você obteve, assim? Resiliência. Eu acho que nada da vida acontece do dia para a noite, né? E a vida não é uma... Não é linear. Não é linear, nem um pouco linear, né? E assim como nos investimentos também, que não sendo linear, você tem que saber trafegar também na vida, na sua vida, como de uma forma a não ter uma ruptura muito grande, não ser persistente e ser resiliente, né? Eu costumo dizer, se você olha em janelas de 10 anos, de 20 anos, a bolsa se sobressai, americana. Você tem que saber entrar, é muito menos market time, muito mais você entrar em horizontes, em janelas mais longas, né? E a mesma coisa acontece, eu acho que no mercado, quando você for fazer uma transição de carreira, eu, por exemplo, saí de banco e comecei a empreender. E a vida de empreendedor, eu converso com alguns amigos, né, que estão em banco, estão em vida corporativa, ela demora um tempo para se vingar. Ela é uma vida 24/7. Você tem que se acostumar, não é uma vida de CLT, né? Você tem que se acostumar a atender o telefone às 10 da noite ou até responder o e-mail do seu cliente que ficou para trás no final de semana. Entender se... E o mundo está virando isso, né? Eu acho que a própria Nasdaq já anunciou que a bolsa vai virar 24/7. Né? Acho que é uma tendência do mundo. Então, o profissional de investimento tem que se adaptar também. E a gente tem que se adaptar às tecnologias. Então, hoje, o que a gente está de olho, o que a gente está entendendo também é que a tecnologia ela tem que te beneficiar, né? E o que a gente está observando como uma vantagem. A gente vê que no nosso negócio, como a gente é B2B, tem muito consultor nosso que trabalha home office. Legal. Então, se você é um profissional que tem uma carteira e trabalha com investimentos e quer continuar trabalhando home office, ela suporta você. A gente tem posições aqui dentro da Eleva, a gente tem um institucional importante, o consultor pode trabalhar de lá se quiser levar o seu laptop, trazer, mas é uma tendência pós-pandemia do profissional trabalhar mais by yourself, né? Trabalhar na rua, prospectando e tal. A gente tem um escritório, todo mundo dentro do escritório nas áreas de mercado, de análise de mercado, análise de back-office, os profissionais contratados trabalham todos full-time dentro do escritório. Mas o consultor profissional, a tendência é que ele esteja viajando, esteja próximo ao cliente, trabalhando 24/7 para o cliente dele. Pode trabalhar na sua casa. E eu acho que isso uma empresa moderna tem que ter, né? A gente está de olho, a gente está com apetite para investir em tecnologia, já estamos olhando para AI generativa, para facilitar a vida do consultor, para melhorar a experiência do cliente. Essa semana a gente fez na B3 o Eleva Day. Olha que legal. Foi um dia de imersão dos profissionais de investimento lá com a gente fez na Arena B3. Quero agradecer imensamente o pessoal da B3 que
nos recebeu e transformou a experiência do Eleva numa experiência fantástica, né? E aí a gente recebeu mais de 130 profissionais Que legal. ali no dia e a gente falou muito sobre essa jornada do consultor na segunda-feira, sobre AI, sobre como a inteligência artificial tem ajudado o profissional de investimento na jornada do dia a dia, nessa experiência do cliente. Eu acho que uma palavra que a gente tá trazendo à tona cada dia mais é a experiência do cliente. O cliente tem que estar satisfeito. E o que a gente mescla aqui no nosso negócio é uma experiência de tecnologia, de fácil usabilidade, quer dizer, o cliente tem um app da XP, um app do BTG, um app do banco suíço, o FG, onde ele pode, com uma facilidade com um atendimento, com uma facilidade grande de apertar o push e aprovar o que o consultor está recomendando para ele, né? Mas ao mesmo tempo com atendimento personalizado do consultor que está fazendo isso. Então, 24/7 está muito próximo, atendendo o cliente num planejamento 360. Entendi. Não só falando do investimento, da área, se o mercado está para cima, está bull, se faz sentido, o que é importante, é o que a gente olha no comitê de investimento, mas atendendo o que o cliente precisa, né? No planejamento dele. Entender a necessidade. Você tem que entender a necessidade do cliente para buscar o que ele precisa e não oferecer uma coisa que não faça sentido para o cliente, um produto que não faça sentido com o cliente. Então, o que a gente estimula muito é o nosso cliente, é o nosso consultor questionar o nosso cliente, para entender cada vez mais quais são as necessidades dele, para a gente criar soluções e aí a gente ter as soluções na prateleira depois para atender aquela necessidade. Legal, eu acho muito importante, estar dizendo, que você usar a tecnologia para suportar um atendimento, porque você está me dizendo, humanizado, né? É uma chave muito interessante e difícil muitas vezes, né? Porque o mercado financeiro não é uma coisa muito elementar, né? Como você falou, por mais que a pessoa tenha algum conhecimento, acho que tem poucas que têm algum conhecimento assim um pouco mais específico, mesmo os que têm para administrar, para se atualizar com tanta coisa diferente que tem, horários, melhores opções, fica um trabalho muito complicado quando você tem uma outra atividade, né? Porque toda hora no mercado está surgindo, né? Informações diferentes. Pô, e o trabalho de vocês conseguir democratizar, vamos dizer assim, né? Um ticket médio menor, um atendimento que os family offices, né, fazem com pessoas que têm uma renda muito mais elevada, é um negócio muito desafiador, né? Eu acho muito interessante mesmo você conseguir colocar a qualidade, né, de um serviço que sempre foi para um público mais premium, né? Eu acho que faz bastante sentido, porque de uma forma geral eu percebo que as pessoas gostam, né, de ter aí um atendimento, como você falou, que os consultores perguntam, né, as dificuldades, enfim, não é um serviço, vamos dizer assim, padronizado, mas mais gourmetizado. Mas o problema é que às vezes tem um custo, né, para você ter um atendimento gourmetizado, né? Mas eu acho que é o seguinte, a gente consegue escalar através dos nossos consultores. Então a gente dá uma experiência boa, mas na ponta o nosso consultor oferece a alfaiataria do mercado financeiro para o consultor, para o cliente final. Então essa que é a ideia. Você não tira a exclusividade que o cliente merece, porque ele continua tendo, ele vai ter até melhor um atendimento no estilo alfaiate, customizado para o estilo dele. Ele vai ter o elo de confiança, né? Os nossos melhores consultores ali sabem o bombom que o consultor, que o cliente gosta, a data de aniversário para dar parabéns, no final do ano tá dando panetone, tá entregando panetone. Pô, eu já vou querer ser cliente novamente aí, pô, panetone, data de aniversário, já tá me conquistando. Mas é isso. Eu não tô recebendo isso da minha assessoria. Você não tira esse elo de relação, por isso que quando a gente entrevista um consultor nosso, a gente vê esse tipo de qualidade. Entendi. Mas a gente ajuda esse consultor a ser mais dinâmico, aonde
aonde ele precisa atender. O que está acontecendo naturalmente, os consultores, eles têm um perfil de atendimento distintos, né? A Sim. gente tem um perfil de consultor que atende clientes private, mais clientes de 10 milhões, Tá. 15 milhões, e ele oferece uma alfaiataria um pouco mais Sofisticada, sofisticada, com a nossa curadoria de produto. Enfim, e aí a gente tem serviços de wealth, a gente tem a área de planejamento patrimonial, com 2 advogados excelentes que trabalham uma holding patrimonial, um serviço realmente a gente olha soluções offshore, olha para uma coisa mais sofisticada para olhar a sucessão, Legal. né? E ao mesmo tempo, quando a gente entende que o cliente é um cliente, por exemplo, de 1 milhão, que ainda está formando patrimônio, Sim. que ainda precisa, a gente também tem as soluções agora para outro nicho de consultor que vai atender esse tipo de público, mas que vai dar a mesma transparência no atendimento. O fee-based, com devolução dos rebates, com uma carteira muito bem montada, que normalmente é estruturada no nosso comitê de investimento, né? Mas vai ter um nível de atendimento também no estado da arte ali para um consultor que atende esse tipo de público. Ah, muito bom. Gabriel, antes de a gente ir para a nossa última sessão, que é o bate-bola, eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira, assim, se você fosse um jovem, né, que está começando aí, que conselho você daria, né? Sei que já deu várias dicas aí, mas se você puder contribuir e dar algumas dicas para essa turma. E a outra é qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? São duas. Bom, para a sua primeira pergunta, o que eu acho é que essa geração, a geração dos jovens, hoje, ela é uma geração que ela está acelerando muito as coisas. Ela quer ver as coisas rápidas. Logicamente, a gente tem os Zuckerbergs da vida, os outliers que fazem rápido as coisas e conseguem desenvolver uma empresa de tecnologia, ganhar dinheiro rápido. Mas o que eu falo é o seguinte, isso depende de processos e fases, né? Eu acho que você pode ter, dentre 10 pessoas, 1, 2, que conseguem fazer o que o Zuckerberg falou. E eu não duvido que a pessoa que está na minha frente, que está trabalhando comigo, seja uma delas. Você tem a possibilidade. Tenho certeza que não vai ser corintiano. Só que não vai ser... não vão ser todas as pessoas. Sim. E as pessoas, elas têm que aprender que tudo tem fases, tudo você tem que ter resiliência e respeitar as fases de crescimento, o tempo, e o que eu vejo é que as gerações estão querendo passar as fases. Sentar já na janela. Talvez até pela questão de tecnologia hoje, de internet e tal, é tudo muito dinâmico, mas a vida, o mercado, você trabalhar um cliente, você conquistar um cliente, não é dinâmico. A gente começou em 2021 acreditando que o mercado fosse virado do dia para a noite. E se a gente não fosse resiliente e resistente e falasse, não, a gente está indo no caminho certo, no primeiro ano a gente investiu, no segundo ano a gente investiu, no terceiro ano a gente break-evou, para respirar um pouco, sair aqui agora que a gente está com um break aqui um pouquinho, com um plano de acelerar o nosso crescimento agora para aproveitar a oportunidade que é gigante dentro do mercado de consultoria no Brasil. Legal. Então eu acho que esse é o conceito que dá. Às vezes você precisa ter uma paciência, você precisa passar por uma maré, por uma correnteza ali, saber sair da arrebentação, e para saber essa arrebentação não adianta você nadar desesperado, porque você não vai sair, você vai se afogar, né? Você tem que ter calma, olhar para frente, entender se aquele caminho é o caminho certo, olhar tal, mudar a rota se for preciso, acertar o caminho onde a maré não vem contra você e achar o oceano azul para você continuar navegando, né? E o que eu acho que eu acho que não, o que eu tenho certeza é que hoje o mercado de consultoria no Brasil é um oceano azul. Legal. E onde outros mercados ali no mercado financeiro já estão vermelhos, né? Por isso que eu convido os profissionais e os clientes para conhecerem o nosso modelo. Legal. E o melhor conselho que você já recebeu na vida? O melhor conselho que eu recebi na vida é... Você sabe que
O meu pai, quando eu fiz 40 anos, ele me deu uma plaquinha que o pai dele tinha dado, falando, a vida começa aos 40, Legal. né? E eu acho que isso, às vezes, você está fazendo a transição de uma profissão, e aos 40 eu estava vivendo esse momento. Você lembra, em 2000, quando eu fiz 40 anos, a gente estava vivendo a pandemia, Tá. né? E eu estava saindo de uma profissão, enfim, estava no mercado financeiro, mas vinha a pandemia e eu estava fazendo justamente a transição. E aquele conselho, aquela plaquinha que ele me deu, que era do pai dele, foi muito significativa para mim, Legal. porque fez eu pensar, poxa, existe um recomeço mesmo aos 40 anos, Legal. né? Legal. E eu acho, e hoje trabalhando, eu acho que existe recomeço. Eu falo às vezes com profissionais que são experientes, que têm 60 anos, 70 anos, e às vezes tem o recomeço. E eu convido até profissionais que têm cabeça branca. A gente já está precisando de gente que tenha cabeça branca, que tenha experiência, Legal. né? De quem tem, para também estar nesse mercado, Legal. né? Acho que agrega muito. Eu acho que a vida pode começar aos 50, começar aos 60. A gente tem que olhar, como eu falei, que para o jovem tem que ter paciência. Para quem é mais experiente, o jovem há mais tempo, eu acho que o conselho que fica aqui um pouco com a gente, que meu pai me deu, tenha resiliência, que as coisas, mesmo quando recomeçam, demoram um tempo para recomeçar, né? E não desistam. A gente não pode desistir. Às vezes a gente está desmotivado por alguma situação, você está aí na sua assessoria ou no banco estagnado, você tem coisa nova dentro do mercado financeiro, que o que você acumulou de conhecimento ao longo da vida pode servir para você ganhar muito mais dinheiro, conquistar muito mais cliente, agregar muito mais valor ao cliente, fazer com que outras pessoas ganhem muito mais dinheiro e tenham muito mais valor na vida. Então, é isso, é pensar para cima e ser positivo, né? Eu acho que uma coisa também que corrobora para essa máxima também é nunca você ser negativo, porque quando você começa uma coisa descendente, né, você começa a ficar negativo e isso transborda para sua família, seus amigos, é uma coisa. Então, seja proativo, tenha uma energia positiva. E eu acho que é uma virtude do nosso mercado, do que a gente está vivendo aqui no CVM19, na consultoria, né? A gente está vivendo uma coisa nova, é uma coisa positiva. Então eu acho que é uma coisa, sabe, uma entrega nova, que eu acho que é um mundo, pode vir aqui que a coisa é boa. Eu acho que tem um norte bom para a gente trabalhar aqui no mercado. Agora a gente começa a última sessão aqui, o último bloco, que é o momento Maria Gabriela, que eu brinco, que é o nosso bate-bola. E, bom, vou começar aí com uma pergunta difícil. Qual é uma cidade inesquecível? Tóquio. Tóquio? Eu não conheço ainda. Tóquio foi emblemático para mim, porque quando eu conheci Tóquio foi em 2012, quando o Corinthians foi campeão mundial, então eu fui para lá, Yokohama, tal. Mas foi uma cidade muito legal, uma cultura totalmente diferente, não foi só pelo Corinthians, eu gostei de conhecer a cidade, a gente estava invadindo naquela época com brasileiros lá a cidade, mas foi uma cidade única, com uma cultura única. O japonês tem uma cultura diferente e me ensinou muito a ter uma convivência com os japoneses ali na época, que eu trago essa experiência para sempre. Eu vou lembrar para sempre. É o seguinte, eu esqueci uma mochila no estádio, no primeiro jogo que eu fui, e fui embora pro hotel. E eu nunca imaginei que eu pudesse recuperar essa mochila, porque ela tinha máquina fotográfica, iPad e tudo. Sim. E eu liguei no dia seguinte no estádio e a mochila estava lá com tudo intacto, né? Incrível. E eu acho que é isso um pouco da questão que a gente fala sobre idoneidade, sobre um modelo de você ser uma pessoa séria, ser uma pessoa, ter uma cultura de ser justo, de ser honesto, né? Eu acho que
a cultura japonesa, e esse exemplo é significativo, podia vir mais para o Brasil. A gente está precisando disso. Né? A gente precisa ter uma cultura mais de honestidade aqui, começando por Brasília, Sim. pelas coisas que estão acontecendo no Brasil, que são muito sérias, né? Eu acho que o nosso modelo de negócio acaba trazendo um pouquinho disso, né? As pessoas a pensarem, puxa, não preciso ser tão sacana com o cliente. Sim. Eu posso trabalhar de uma maneira justa ali, as coisas de uma maneira fair, tal. Eu acho que isso está faltando um pouquinho para a gente, de uma maneira geral ali, para a gente pensar. Você vê no futebol as coisas acontecendo, você brinca mas é a arbitragem. Eu concordo, e eu acho que uma andorinha assim, o pessoal fala que não faz verão, não acho que faz, começa na sua casa, na sua empresa, e se todo mundo fizer, no país, né? Isso estimula, eu acho que é isso, eu acho que a gente fazendo certo no mercado financeiro, ela pode reverberar para as outras áreas, Um lugar que você não conhece e gostaria de ir? Cara, tem muitos lugares ainda, eu conheço, já viajei bastante, mas eu gosto muito do Marrocos. Eu tenho uma ideia de ir para o Marrocos em breve. É um lugar que eu gostaria, que é um lugar emblemático para mim. Minha esposa, ela gosta muito de viajar, ela planeja as viagens, a gente gosta sempre de sonhar, né? Sim. E a gente estava falando nesses dias, o Marrocos é um lugar que a gente precisa conhecer, a gente gostaria de ir. Legal. Eu quero aprender Putz, eu quero aprender muita coisa, viu? Mas se tem uma coisa que eu desejaria contribuir, mas é aprender a cozinhar melhor, Legal. Minha esposa cobra um pouco isso de mim, eu sei fazer um churrasco, faço um ovo ali. Mas eu acho que se eu tivesse um ano sabático ali, talvez eu fizesse um curso de culinária. Qual que é o seu prato predileto? Tem algum? Pizza. Pizza, boa. Eu adoro uma pizza aos domingos. Não tem um domingo que a gente não come uma boa pizza. Um livro ou um filme que você gosta mais? Um livro que ficou marcado para mim foi Os Mercadores da Noite, porque o Ivan Santana é um ex-operador do mercado e eu organizei na época do Ação Jovem uma palestra com ele, depois de ter lido o livro dele, e eu chamei para os jovens porque foi um livro que me marcou muito, porque é uma história inspiradora dentro do mercado financeiro, né? Logicamente que dentre trapaças e situações ali que o personagem principal dele fala, mas a gente aprende. Ele fala muito sobre o mercado financeiro, onde ele viveu dos anos 80 e 90. É um livro muito interessante e vale a pena ser lido. Legal. Para quem gosta de mercado. Boa dica. Um investimento que você já fez assim, fora da curva, pessoal, alguma coisa, você fala, puta, essa loucura que eu fiz, tem alguma coisa? Não precisa ser necessariamente financeiro, tá? Tem gente que já falou que comprou um cavalo, uma casa na praia. Mas eu acho que, de uma certa forma, a minha família, a gente gosta muito de carro antigo, né? Bom, eu vi lá os carros, você viu? No escritório. São bárbaros. Então. E a gente gosta muito de carro e tal, e eu gosto, e a gente troca ideias sobre carros que fazem sentido e tal, e tem um Mustang 68 ali que a gente comprou e foi um investimento esse vale que eu não lembro dele quando eu fui lá da última vez. Não, já faz uns 10 anos. Isso a gente já estava lá. Já estava lá, não lembro dele. Já estava lá. Tá. Uma pessoa que você admira. Bom, eu acho que eu já deixei bem claro que é meu pai, né? A história toda dele e tal. Mas... Não precisava nem falar, né? Não precisava nem falar, mas... É o meu pai, mas eu acho que... o Ayrton Senna, por ser corintiano e por ser um grande ídolo do esporte nacional, tal, é uma pessoa que eu tenho carinho, que faleceu, infelizmente, muito novo, muito jovem, mas eu tinha 14 anos quando ele faleceu, mas lembro como se fosse hoje, e ele trouxe traz boas lembranças também de vitórias pra gente. A gente tá precisando de um novo ídolo como ele aqui no esporte. Legal. Né? E pra gente fechar, Gabi, o que é sucesso para você? Sucesso é ser justo, honesto,
e fazer as coisas na hora certa, né? Ter ter estabilidade, não deixar o sucesso subir na cabeça. O sucesso é não deixar o sucesso subir na cabeça. Eu acho que é isso. Gabi, de novo, obrigado. Foi muito bom aqui, pô, muito legal. Como eu falei, essa questão de consultoria, os conselhos que você deu, acho que é bem diferente. Eu acho que você é uma pessoa até que eu considero assim um pouco mais sofisticada, né, desse mercado, na questão do wealth e tal. E, pô, baita experiência aí, queria te agradecer. Obrigado aí pela... Eu que agradeço, Ricardo, ao time da Trígono. Obrigado mais uma vez, parabéns. Não só pelo podcast, mas pela história que vocês estão construindo no mercado. Lembrando, pessoal, que esse programa é um oferecimento do Trígono Sirius Flex 5, nosso puro sangue, high grade, que esse ano está realmente indo muito bem, bombando com 107% do CDI. Obrigado, gente. Um abraço.